7 erros proibidos de cometer na hora de começar a investir. Se você é novo no mundo dos investimentos ou então está querendo começar, no vídeo de hoje eu vou listar aqui para você 7 erros que é proibido de cometer na hora de começar a investir. Aqui no canal eu te ensino a organizar as finanças e a começar a investir, mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar. Então sejam muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, já te convido a clicar aqui no botão de inscreva-se e se inscrever aqui no canal. E fique até o final desse vídeo para você não cometer nenhum desses erros. Tão importante quanto saber o que fazer na hora de começar a investir é saber o que não fazer. E isso já ajuda bastante. Então vamos lá para o primeiro erro, que é investir sem ter nada de reserva de emergência. Alguns influenciadores falam que você precisa ter a sua reserva de emergência completamente formada antes de começar a investir. Eu já gosto de colocar uma observação. Junte um pouco de dinheiro, forme ali uma reserva de emergência pelo menos de 1 ou 2 meses, né, do seu custo de vida mensal. Mas junto com isso, já comece a investir, mesmo que seja aos pouquinhos. Sei lá, R$20, R$50, só para você ir começando a entender sobre os investimentos. E por que é importante você focar primeiro na reserva de emergência? Pensa comigo, você está investindo, está comprando ações e não tem nada de reserva de emergência. A maioria das pessoas vive achando que os imprevistos, que os contratempos nunca vão acontecer. O que acontece se por acaso a sua geladeira estragar ou então o seu carro estragar? Você vai ter que vender os seus investimentos, inclusive antes da hora, para poder levantar um dinheiro para poder cobrir aquela emergência que aconteceu. Então, por esse motivo, para não ter perigo de você liquidar os seus investimentos antes da hora, inclusive com prejuízo, para poder cobrir ali uma emergência que aconteceu. Então, primeiro, monte a sua reserva de emergência pelo menos de 1 ou 2 meses do seu custo de vida mensal, mas junto com isso, vai investindo ali, nem que seja um pouquinho, só para você ir conhecendo, né, para você ir se familiarizando com o mundo dos investimentos. Segundo erro proibido de cometer: investir sem entender nada do investimento que você está investindo. Eu sempre falo aqui no canal que é o seguinte: nunca coloque o seu dinheiro em algo que você não conhece. Então, regra básica para você investir em qualquer investimento: aprenda pelo menos o básico, pelo menos as informações básicas daquele investimento. Como, por exemplo, quanto que rende, quando você pode resgatar, se cobra imposto de renda, qual que é o valor mínimo que você pode investir, se aquele investimento é de curto prazo, se é de longo prazo. Por quê? Porque essas informações você precisa casar elas com o seu objetivo. Porque não adianta nada você investe em ações, por exemplo, que é um investimento de longo prazo. Mas você vai precisar usar esse dinheiro daqui 1 ano e meio, por exemplo. Ou seja, ações não é o investimento mais ideal para o seu objetivo. Então, por isso que você precisa conhecer pelo menos o básico de cada investimento antes de colocar o seu dinheiro lá. Inclusive, vou deixar aqui na descrição um material explicando sobre os tipos de investimentos e para quando que cada um deles é indicado. Depois você dá uma olhadinha lá. E terceiro erro proibido de cometer na hora de investir: não ter um objetivo para o investimento. Existe aquele ditado: quando você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Por que isso se aplica no mundo dos investimentos quando você não tem um objetivo para o seu investimento? Se você investe e não faz ideia para que ou quando ou em que vai usar esse dinheiro, qualquer coisa que aparecer, você vai pensar: eu tenho um investimento ali, eu vou usar ele. Então, por isso que você não deve investir sem definir um objetivo para aquele investimento. Vamos lá. Vou investir para minha aposentadoria, vou investir para mim criar minha reserva de emergência, eu vou investir porque eu quero reformar minha casa, eu vou investir
para mim poder trocar o meu carro daqui a 2, 3 anos? Então repare que os objetivos, eles precisam existir, porque é através deles que você vai escolher qual melhor investimento vai se encaixar ali com o seu objetivo. Porque se você está pensando em reformar a sua casa daqui a um ano, por exemplo, não faz muito sentido você investir em ações. Se você está pensando em investir para a sua aposentadoria, por exemplo, faz mais sentido você investir em ações. Repare que o objetivo, ele é o norte ali até para você escolher os seus investimentos. Então, se você está começando a investir, defina os objetivos para os seus investimentos. Não precisa ter um objetivo só, mas que é interessante que você defina o seu objetivo. E quando você for definir os seus objetivos, você coloque quando você vai usar aquele investimento, você coloque para que é aquele investimento, quanto que você vai investir por mês. São informações que vai ficar mais fácil de você acompanhar os seus investimentos e ver se realmente você está alcançando esses objetivos. E o quarto erro proibido de cometer, não conhecer o seu perfil de investidor. Quando você abre uma conta na corretora, geralmente lá no início aparece uma espécie de questionário para você preencher para definir o seu perfil de investidor. Quais são os perfis de investidor? É conservador, moderado e arrojado. E definir o seu perfil vai te ajudar até na hora de você escolher os investimentos. Por quê? Porque se você é do perfil mais conservador, não quer perder nada, quer investir em segurança, não quer arriscar, vai ter investimento que vai ser mais apropriado para você. Agora, se você já está aí com as suas finanças organizadas, já está bem, já entende muito bem onde que você está investindo, você já vai ter um perfil ali um pouco mais moderado. E se você quer investir em algo mais de renda variável, em algo mais arriscado, porque você quer ter um retorno maior, lembra que o risco é compatível, com o retorno e vice-versa. Então, geralmente, os investimentos que têm chance de ter um retorno maior, geralmente, eles são um pouco mais arriscados. Então, é por isso que é interessante você saber onde que você está no mundo dos investimentos. Eu posso arriscar muito? Não. Então, eu vou ter ali um perfil mais conservador e vou investir em investimentos que prezam mais pela segurança do que pelo retorno. Então, é interessante que você crie ali, responda os questionários ali do perfil de investidor para você conhecer, para você saber em que ponto você está no mundo dos investimentos. E quinto erro proibido de cometer, que é focar na rentabilidade e esquecer o risco. Eu falei anteriormente que geralmente a rentabilidade está proporcionalmente ligada ao risco que aquele investimento tem. Então, se você vai investir num investimento que promete pagar muito bem, saiba que ali o risco naquele investimento é maior, porque é proporcional. Nos investimentos mais seguros, você pode observar que a rentabilidade tende a ser um pouco mais conservadora, tende a ser um pouco menor. Nunca esqueça disso. Quando você for investir, não vai empolgando só com a rentabilidade do investimento. Lembra que a rentabilidade do investimento é proporcional ao risco dele. Então, analisa muito bem, não vai com muita sede ao pote só olhando a rentabilidade do investimento, porque você pode correr o risco de estar investindo em algo muito arriscado, sendo que o seu perfil de investidor é conservador, que você não tem condição para poder correr tamanho risco. E sexto erro proibido de cometer, que é não acompanhar os seus investimentos. Tão errado quanto todo santo dia você está lá olhando seus investimentos, é você investir e esquecer que os investimentos existem. Então, o que é o recomendado? Que você, pelo menos uma vez no mês, vai lá, dá uma olhada nos seus investimentos, acompanhe ali as informações do mercado, para você saber, para você entender como que os seus investimentos estão reagindo ali e também para você ajustar caso seja necessário. Não é porque você investiu em alguma coisa que aquilo você vai ficar a vida inteira com aquele investimento.
você pode ajustar. E o acompanhamento serve exatamente para isso. Tá, eu defini a minha carteira porque o meu objetivo era tal coisa. Eu já realizei, agora eu vou definir outro objetivo. Então, eu vou ajustar a minha carteira de acordo com o meu novo objetivo. Então, é interessante que você não precisa ficar lá todo santo dia olhando seus investimentos. Mas também você não pode investir e largar eles para lá à própria sorte, sem acompanhar para ver como eles estão evoluindo ou se estão evoluindo. E sétimo erro proibido de cometer, que é começar a investir com muitas dívidas. E por que é interessante você não fazer isso? Caso você tenha a dívida, não sei se você já olhou, quanto que é cobrado de juro de você por mês? Eu dei uma olhada no Nubank, eu fiz um simulado só para me trazer essa informação aqui para você. No empréstimo lá no Nubank, caso a pessoa atrase, é cobrado dela 17% ao mês de juro. E não existe, pelo menos que eu conheça, nenhum investimento que te pague 17% ao mês de rentabilidade. Então pensa comigo, se os investimentos eles pagam no máximo 1% ao mês, dependendo do investimento, dependendo de quanto que está a Selic, as dívidas, principalmente de cartão de crédito e de empréstimos, chegam, nesse caso que eu citei aqui do Nubank, chegam a 17% ao mês. Então, não vale muito a pena, você vai estar sempre perdendo se você tiver uma dívida e ela estiver girando lá a 17% ao mês de juro, para você investir no investimento que vai te pagar ali no máximo 1%. Então, não compensa se você tem dívidas, você deixar de quitar suas dívidas para poder começar a investir. O que eu sugiro que você faça caso você tenha dívidas, mas que não queira esperar acabar de pagar tudo para poder começar a investir? Você vai, negocia suas dívidas e vai pagando aos poucos e junto com isso você vai investindo, nem que seja um pouquinho por mês, para você ir conhecendo melhor os investimentos. Se a sua dívida for muito grande, geralmente vai demorar muito tempo para você poder quitar ela toda, para poder começar a investir. Então você pode conciliar essas duas coisas, mas desde que você, a dívida que você tinha, você negociou e está pagando, e junto com isso você pode investir aos poucos. Porque se você deixar a sua dívida para lá rodando e você pega esse dinheiro e investe, o retorno do seu investimento vai ser muito inferior aos juros que a dívida está rendendo. E se esse for o seu caso, de você ter dívidas, mas está querendo começar a investir, eu vou deixar um link de um livro aqui na descrição, que ele te ensina o que fazer quando você tem dívidas, principalmente dívidas de cartão de crédito, porque o juro é muito alto. Então, leia esse livro, porque ele te ensina o que fazer com diferentes tipos de dívidas. Desde a negociação, a juntar primeiro o dinheiro para poder pagar e só aí ir lá, negociar com o banco a dívida que você tem. Dever de casa para você, caso você tenha dívida. Leia esse livro, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E lembre-se sempre de uma coisa, investir não é você ir lá escolher o investimento perfeito. Até porque um bom resultado dos investimentos é feito ali de uma seleção de investimentos que vão ali diversificar a sua carteira e vai proporcionar resultados em diferentes cenários. E tão importante quanto saber o que fazer na hora de escolher um investimento, na hora de definir os seus objetivos, é saber o que eu não devo fazer, ou então o que eu preciso evitar para que os meus investimentos tenham resultados. Se você quer começar no mundo dos investimentos, mas ainda está com medo, eu sugiro que você comece aos poucos e seja constante, porque de acordo você vai investindo, você vai aprendendo. Se caso você cometer um desses erros que eu citei aqui, ajuste aí a sua rota e comece de novo, caso seja necessário, porque o importante é você não desistir,
Porque investir não é tão difícil igual alguns fazem parecer. Comece mesmo que aos poucos, mas comece, que o seu futuro financeiro vai ser muito melhor. E se esse conteúdo fez algum sentido para você, já te convido a se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo e compartilhar com um amigo ou com uma amiga. Muito obrigada por assistir, te vejo no próximo vídeo, até mais.